Somos o grupo 5, vamos apresentar os medidores de vazão. Eu sou o Douglas e eu estou junto com o Gabriel. Os medidores de vazão são classificados em medidores de quantidade, que são aqueles que em qualquer instante permitem saber que quantidade de fluxo passou, mas não a vazão do fluxo que está passando. Eles se dividem em medidores de quantidade por pesagem e medidores de quantidade volumétrica. E também os medidores volumétricos, que são aqueles que exprimem a vazão por unidade de tempo. Geralmente faz a medição de vazão por pressão diferencial. A pressão diferencial é produzida por vários tipos de elementos primários colocados na tubulação de forma tal que o fluido passa através deles. Sua função é aumentar a velocidade do fluido, diminuindo a área da seção em um pequeno comprimento para haver uma queda de pressão. A vazão pode então ser medida a partir desta queda. Os medidores de vazão são classificados em medidores de Os quantidade, medidores que de são vazão aqueles têm a que em função de qualquer instante determinar o permitem volume saber ou massa que de quantidade de fluido que fluxo atravessa passou, uma mas não seção a num vazão dado do fluxo intervalo que de está tempo. passando. Os Eles métodos se de dividem em medida medidores de indireta da quantidade por vazão pesagem e exigem a medidores de determinação quantidade da carga, volumétrica. diferença de E pressão ou também os velocidade medidores em diversos volumétricos, que são pontos numa aqueles seção que transversal. exprimem a vazão por Os unidade de métodos mais tempo. precisos são as Geralmente faz determinações a gravimétricas ou medição de vazão volumétricas, por pressão nas quais a diferencial. massa ou A pressão volume é diferencial é medido por produzida por balanças ou vários portantes tipos de calibrados elementos no intervalo primários de tempo, colocados na que é tubulação de medido por forma tal cronômetros. que o Vamos iniciar então aqui pelo tubo de Pitot, onde a sua medição da vazão ocorre através da velocidade que ela é detectada num ponto da tubulação. Na sua extremidade ali tem uma abertura, onde ela fica na direção da corrente fluida. Então ocorre essa medição e nessa abertura ali a gente consegue a diferença da pressão total com a pressão estática. O que ela vai nos fornecer? A pressão dinâmica. Essa pressão dinâmica ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Aí com essa fórmula aqui, onde a gente tem a relação da pressão dinâmica com a pressão total e a pressão estática, a gente consegue medir essa velocidade que ocorre ali. Então a gente consegue, né, com o peso específico do fluido, a velocidade do fluido no ponto da medição que a gente vai conseguir e também a seleção da gravidade, que é esse G, onde a gente consegue estar medindo essa velocidade no ponto com o tubo de Pitot. Próximo aqui, deixa eu passar o slide, é o tubo de Venturi. Já o tubo de Venturi, ele é uma garganta estreitada que tem, né, nessas duas seções cônicas aí, onde quando o líquido passa ali pela garganta, a velocidade aumenta, causando também essa queda de pressão. Ele é utilizado ali para grandes vazões, tem uma baixa perda de carga, então ali onde ocorre essa queda de pressão é onde ocorre o aumento da velocidade. A gente pode calcular também esse aumento da velocidade, que ocorre bem ali na garganta, pela fórmula aqui. Deixa eu passar. Aqui está a fórmula para a gente calcular a velocidade, onde o CV a gente consegue no gráfico, relaciona ali o número de Reynolds, que vai ser fornecido para a gente. Então, o Vzão é a vazão, o Vzinho é a velocidade, A2 é a área da abertura, né? E o A1 é a área da seção do cano.
Então, com essa fórmula, a gente consegue estar obtendo o valor da velocidade ali na garganta do tubo de Venturi, certo? Próximo, a placa de orifício. Bom, essa aqui de todos os elementos, ela é a mais simples, tem o menor custo, então ela é a mais empregada. A gente pode ver ela acoplada na tubulação com as válvulas, tem ali os tubos de pressões, um sensor de pressão, e ela é dividida ali em três: as concêntricas, elípticas e as segmentais. A gente tem essa diferença, né, ali do círculo. Então esse diâmetro ali, que tem essa abertura, ela corresponde a 1/4 do diâmetro do tubo. E ela tem uma especificação que ela não é recomendada ali para reinos menor que 2.500. Ela então ali, a gente vê pela imagem que ela é instalada, né, perpendicularmente ali ao eixo da tubulação. Temos aqueles flanges e a espessura dela varia de acordo com o diâmetro da tubulação, tá bom? E a questão de material, geralmente é fabricado em inox, latão, monel, etc. Tá mostrando elas aqui então. A concêntrica, ela é utilizada para líquido, gases, vapor que não contém sólidos em suspensão. Ela é mais para isso mesmo. Então ela tem bem ali no meio, né? O fluido acaba passando bem no meio da tubulação. Aqui é a placa elíptica. Ela já é mais para sólidos que tem a suspensão, já é abaixo o eixo mais abaixo, né? Então os sólidos acabam ficando retidos ali na base da placa. Por último, a segmental, ela já é usada para regime laminar. Então, a gente consegue ali uma alta porcentagem de sólido de suspensão. Já vamos então modificar a placa de orifício, vamos colocar a segmental. Então a gente consegue, como todas elas, fazer o cálculo, né, para calcular essa velocidade. Como? A gente tem de início essa fórmula aqui no contexto geral, onde o CO ali é o único que a gente vai estar conseguindo pegar no gráfico na mesma relação de Reynolds que tinha no outro medidor. O gráfico é este aqui, então a gente vai relacionar o CO com Reynolds, aí a diferença de pressão vai ser fornecida, a área também, e também a gente precisa da densidade do fluido. Aqui então as vantagens e desvantagens da placa. Ela tem uma fácil instalação, construção simples, né? Fácil de ser manuseada ali, manutenção básica também e também um baixo custo. Só que em compensação ela tem uma alta perda de carga, né? 40 a 80% da pressão diferencial gerada, e ela tem uma largura de faixa, né? A baixa rangeabilidade. Mas no geral a placa de orifício sim é a mais utilizada. Passando então aqui. Já o eletromagnético, ele é o mais flexível, né, universal de todos esses métodos para a gente medir a vazão. A característica principal dele é que o fluido ele deve ser eletricamente condutivo. Então, para estar passando ali, ele tem que ser. Por quê? Porque ele utiliza da preposição da lei de Faraday. Ele é baseado na lei de Faraday, onde gera um campo magnético nesses sensores ali, né? Ele acaba gerando um campo magnético. Então, conforme passa o movimento do fluido, esses sensores são induzidos. Então, lá pela regra da mão direita, a gente consegue determinar. Então, essa parte dos eletrodos, né? Então, como ele não possui essa obstrução, só ficam os eletrodos ligados ali, separados por placas, né? A sua perda de carga é praticamente um cano reto. Os eletrodos ficam separados ali nas placas, então não tem contato nenhum mesmo. Ele é utilizado bastante também para medição de líquidos com uma baixa viscosidade. Então, tem um líquido com baixa viscosidade, eu vou aplicar o eletromagnético. Então, graças à questão de utilizar eletrodos, fazer a questão do campo magnético, a empregação também maior dele é onde produtos químicos altamente corrosivos, fluidos com sólidos em suspensão, a gente utiliza muito na indústria do papel, celulose, na utilização da lama também. Então, esse medidor, por não possuir obstrução, utilizado mais para esse tipo de líquidos. Também a gente pode utilizar um exemplo maior, é a utilização na medição do ácido fluorídrico. Um ácido aí super forte. Então, a gente utilizando os eletrodos certos,
a gente pode estar com um revestimento muito bom também, tá efetuando essa medição através do eletromagnético. Por fim, a gente tem um medidor tipo Vortex. Está ali empregado, né, na tubulação. Esse medidor é o movimento Vortex, né, que a gente chama. Uma característica dele, a parte móvel dele é ausente em contato com o fluido. Então, como funciona? A gente tem um anteparo, a gente tem um obstáculo no meio da tubulação, onde vai ocorrer, né, onde vai escoar ali o fluido e vai ocorrer a formação de vórtices. Vórtices. A gente pode ver ali nessa imagem onde são esses movimentos, onde que as flechas são chamados esses movimentos. Eles acabam se desprendendo de cada lado ali, né, desse obstáculo, dessa geometria que é colocada. Um exemplo que a gente pode ver é nas correntezas, em plantas aquáticas, a gente vê esse exemplo, correntezas que acabam tendo ali pilares, que são os obstáculos, acabam formando esses movimentos. Então esses movimentos são enviados para os sensores, onde são então passados para estar efetuando a medição. Uma aplicação, então, um exemplo, é utilizado para gases e líquidos. E também uma vantagem é que ele tem baixa perda de carga e boa precisão em razão dos seus sensores piezoelétricos. O medidor de vazão ultrassônico utiliza o efeito da diferença do tempo de propagação, o chamado tempo de trânsito de pulsos ultrassônicos para a determinação da variável medida. Este princípio mede o efeito da velocidade do fluxo em um líquido através de sinais acústicos bidirecionais.